o epicentro, que é o local da superfície que vai ser sentido. Que vai ser primeiro sentido e vai, enfim, vai ser sentido. As ondas sísmicas são captadas pelos sismógrafos, que é um aparelhozinho que mede a intensidade dos raios dos abalos sísmicos. E quanto maior a quantidade de energia liberada, maior a intensidade do terremoto. Então, correspondendo a números maiores na escala. A intensidade do terremoto depende também da distância entre o local de origem, onde ele se originou, aquele terremoto, o hipocentro dele, e o local onde ele vai ser sentido, que é o epicentro. Aí, dependendo, se você estiver muito distante, você não vai sentir uma intensidade muito forte, mas se estiver perto, se o epicentro, na superfície, o epicentro estiver perto do local onde ocorreu mesmo, certo? Aí, o que é que vai acontecer? O terremoto possivelmente vai ser bem intenso, você vai sentir de forma bem intensa. O que é que diz a questão que a Eduarda mandou para mim? Ela é do Enem 2012, questão 29. Diz assim, de repente, sente-se uma vibração que aumenta rapidamente. Lustres balançam, objetos se movem sozinhos e somos invadidos pela estranha sensação de medo do imprevisto. Segundos parecem horas, poucos minutos são uma eternidade. Estamos sentindo os efeitos de um terremoto, um tipo de abalo sísmico. A questão, tá ilustrando o que pra gente? O que é que a pessoa sente, o que é que as pessoas sentem de um terremoto, a intensidade dele. Tá falando de um terremoto. Aí diz o seguinte: o fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de. Vai afetar quem? Afetar quem? Que tipo de população? Letra A população que está sentindo o alívio da tensão geológica, essa tensão que é provocada pela movimentação das placas tectônicas, essa população. B, é a população que está próximo do desgaste da erosão superficial. Vocês não estudaram ainda a parte de relevo, que é o que a gente vai ver já já, depois, na verdade. Quando vocês forem ver relevo, vocês vão ver que o relevo, ele tanto é formado quanto ele é modelado por dois tipos de agentes. Dois agentes modificam, formam o relevo. Os internos, que um dos internos seria esse aqui que a gente está falando agora, o abalo sísmico. Ele é um agente interno que forma o relevo, modifica o relevo. E a gente tem também os agentes externos, que modificam e formam o relevo, que são chamados de erosão e intemperismo. Então, erosão e intemperismo são agentes externos, porque acontecem aqui na superfície. Na superfície. Ou seja, eles não partem de forças internas da Terra, modificando o relevo. Certo? O fenômeno que está descrito na questão é o fenômeno do terremoto. Então, o terremoto é formado por uma força interna. Olha o que está dizendo aqui. Letra B. Desgaste da erosão superficial. Você já descarta, porque terremoto não tem a ver com erosão. Nada a ver com erosão. Terremoto é um abalo sísmico que acontece por causa de força interna da Terra, das correntes de convecção do manto que fazem com que as placas tectônicas elas se movimentem. E aí provoca esse tremor na Terra. Então, B descarta. C, atuação do intemperismo químico. Intemperismo e erosão são dois agentes externos que acontecem aqui na superfície. Já elimina também, não tem nada a ver com terremoto. Tanto intemperismo quanto erosão fica modificando o nosso relevo, modificando e formando, na verdade, o nosso relevo. Então, não tem nada a ver com terremoto. D, formação de aquíferos profundos. Professora, como é que se forma um aquífero? Através do ciclo da água. Quando ocorre a precipitação, a chuva, uma parte daquela água vai ser infiltrada no solo e vai se formar os aquíferos. Então, não tem nada a ver com a questão de terremoto. Nada a ver. E a letra E, acúmulo de depósitos sedimentares. Depósitos sedimentares. Depósito sedimentar seria o quê? Acúmulo de uma rocha, que sai de uma rocha e vai para outra, formando ali estratos, formando camadas de sedimentos. Tem a ver com força interna da Terra? Não. Então, você já elimina a letra B, letra C, letra D, letra E. Letra A. Não tem outra questão aqui, outra alternativa, na verdade, que fale de abalo sísmico. Só a letra A. O fenômeno físico descrito no texto afeta intensamente as populações que ocupam espaços próximos às áreas de letra A. Alívio da tensão geológica, que é onde você vai sentir mesmo, porque é o alívio, a acomodação ali daquela tensão. Você vai sentir ali naquela área, certo? Tipo, o terremoto... Oi. Eu não, assim, pra mim, alívio é quando a pessoa tá aliviada com alguma coisa. Porque a questão traz esse nomezinho, aí você fica confuso. Mas alívio é porque, tipo, não vai sentir ali, a crosta não vai sentir naquele canto ali, a parte superior da crosta vai sentir ali onde você tá. O alívio daquela tensão que ocorreu em um outro local, né? No interior da crosta. Mas que você sentiu o alívio ali. Aquelas camadas de rocha sentiram ali, naquele canto. Então, alívio daquela tensão geológica. Todo terremoto tem o hipocentro, que é onde ele se origina, no interior da crosta. Mas a gente sente aqui, na superfície já. Né? Pronto. Essa seria uma questão que eu ia errar.
Vixe! Mas quando vocês estudarem a parte de relevo, vocês vão ver que tipo, não tem nada a ver. A B, a C, a D, a E não tem nada a ver com a questão. Porque elas falam de erosão e de tempo. Ana Beatriz, que aí eu não iria marcar por ele. Porque eu não sabia, como você explicou agora, eu sei. Ah, Ana Beatriz, eu não sabia, não. Mas você vai saber depois. Vocês Pois vão ver é. que erosão e temperismo não tem a ver com força interna, são forças externas. Não tem nada a ver com terremoto. Olha, quais são as forças internas que modificam o relevo? Aí são três. São três. Abalo sísmico, tectonismo e vulcanismo. A gente diz que são eles três juntos. São os três agentes internos que formam e modelam o nosso relevo. Os agentes externos, erosão e temperismo, que fragmentam as rochas, de certa forma, desagrega nossas rochas, né, modifica as rochas e transporta fragmentos de rocha de um local para o outro. Pronto, temperismo e erosão. Ô, Eduarda, quer falar? No caso, o tsunami é uma consequência De um dessas... agente interno. Ah, sim. De um agente interno. Um tsunami, vulcanismo, agente interno. Como é que se forma um vulcão? Como é que se forma um vulcão? É por causa da movimentação das placas, que faz com que o magma chegue até a superfície, e esse magma, com o tempo, ele se resfrie e forma o vulcão? Sim. E forma ali também um canalzinho que faz com que esse magma ele chegue até a superfície? Sim. Nem todo vulcão como é que eu posso dizer? É uma lava... Vixe, eu não sei como é explicar isso. Uma lava exposta. Mas o vulcão é formado por lava, mas uma parte resfria e uma parte fica ali guardada, para quando houver a movimentação das placas tectônicas, aquele magma chega até a superfície e seja expelido. É porque no livro vocês não explica, mas isso aqui está bem, bem explicadozinho. Quer ver? Ana B, essa parte que você falou, tem uma parte do nosso livro que explica que é a erupção efusiva, explosiva, né? Que sai, que entra, essas coisas, né? Isso. Não tem explicando como é que se forma o vulcão, né? Eu acho que não só tem. Não tem. ilustrando. Não tem. Pronto. Mas ele também é formado por forças internas. Também é formado por causa da movimentação das placas tectônicas. O tectonismo faz isso. Pronto. E falta a questão de Camille, né? Ô, Glória. Será que vai dar tempo, Jesus? Se não der, eu marco uma aula extra. Questão número 3. Vamos lá. É a primeira vez que eu tô lendo ela, viu? Centenas de pessoas morreram e milhares tiveram suas casas. É na 182 de vocês, né? Esse é o livro de vocês mesmo, né? É. Pronto. Centenas de pessoas morreram e milhares tiveram suas casas e propriedades destruídas depois da ocorrência de um terremoto que ocorreu na ilha indonésia de Sulawesi em 28 de setembro de 2018. Então, tá falando de um terremoto que aconteceu na ilha da Indonésia, que fica no Círculo de Fogo do Pacífico, inclusive. O fenômeno relatado ocorre com certa frequência na Indonésia, pois esse país se localiza... Olha, eu nem li, viu? Porque é a primeira vez que estou lendo essa questão. Mas eu já sei que a Indonésia fica no Círculo de Fogo do Pacífico. Letra A. Em uma área formada por dobramentos modernos. Aí vocês não viram ainda estrutura geológica do relevo. Então, não sabem o que é dobramento moderno, possivelmente. Dobramento moderno é uma montanha recente. São montanhas recentes. Letra A. Em uma área de formação formada por dobramentos modernos, vocês não sabem, originária de um processo colisional entre duas placas tectônicas, a eurasiana e a africana. Ixi, a africana na Indonésia. Você marcaria essa? Mesmo que você nem soubesse, você marcaria essa? Eu não. Não, né? Não. Letra B. Eu ficaria na C. A C. Letra B. No Círculo de Fogo do Oceano Pacífico. Né? Área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos e fossas oceânicas. Fossa oceânica seriam tipo áreas bem profundas da nossa crosta oceânica. Pode ser B, né? Vamos para C. Entre duas placas com bordas transformantes, responsáveis pelos constantes processos epirogenéticos. Eita, professora, você não falou disso. O que é pirogênese e orogênese? Pirogênese é quando há uma movimentação da nossa crosta no sentido vertical. Quando a crosta é soerguida. As placas se movimentaram, fizeram com que a crosta fosse soerguida, levantada. Nossa crosta foi levantada. Aquilo ali, no sentido vertical. Aquilo ali é chamado de epirogênese. Epirogênese, movimento vertical. Depois.
expliquei. E a orogênese seria no movimento horizontal. Então, aqui diz, entre duas placas com bordas transformantes responsáveis pelos constantes processos epirogenéticos existentes no Oceano Índico. A gente teria que ver o mapa, né? Mas bordas transformantes, eu não colocaria essa da borda transformante porque é uma região de muitos choques de placas convergentes e não transformante. Mas vamos lá. Letra D. Na extensão de uma linha de falha tectônica localizada no Oceano Índico, com formação de estruturas falhadas de Graben e Rost. Vocês também vão ver isso ainda. Letra E. Sobre a dorsal meso-oceânica, cadeia montanhosa formada por sucessivas... Eu colocaria letra B. Mas vamos ver aqui a resposta. Tem aí no livro de vocês? Tem não, né? Tem não. Eu acho que é a B. Mas a gente tem que ver o mapa também para dizer se é a B ou não. Quer ver o mapa de novo? O mapa das placas. A Indonésia é um paizinho aqui asiático. Cadê? Acho que vocês vão ver agora. Pronto. A Indonésia fica aqui, ó. Né? Nessa região aqui, ó. Indonésia. Estão vendo? Onde está o mouse agora? Fica por aqui. Possivelmente é uma área de convergência por causa disso aqui, ó. É uma área de convergência de placa e não de movimento transformante. Agora é uma questão difícil porque vocês têm que ter o mapa na cabeça, né? Difícil. Mas vamos ver a resposta agora. Vamos lá. Estou botando aqui. Cadê você, jovem? Não é essa. Vai dar certo. Achei. Acertei. Ó, vou botar aqui na resolução dela. Cadê o negócio do zoom que não aparece aqui agora? Espera aí. Agora sim. Pronto. Estão vendo a questão agora? Estamos. Ó, pronto. Na resolução diz que a resposta correta é a B de bola, que é o que eu tinha dito. Eu marcaria a letra B de bola. Por que eu marcaria a letra B de bola? Porque eu já mostrei para vocês que a Indonésia é um paizinho que fica ali no Sudeste Asiático, fica no sul da Ásia. Vocês devem ter isso na cabeça já, né? Que a Indonésia fica no sul da Ásia. Já tem que estar na cabeça. Viram aquele mapa também das placas tectônicas, as principais placas. Viram também que fica localizado numa área de ciclo de fogo, porque é onde acontece mais vulcanismo, tectonismo e abalos sísmicos. Então, e outra coisa, vocês não... Tá difícil vocês saberem essa resposta. Porque vocês não sabiam o que era dobramento moderno. Vocês não sabiam o que é... Não sei se vocês lembravam. O que é movimento epirogenético e orogenético. Não viram que são falhas em Graben-Rost. E essa daqui não tinha como marcar, né? Dorsal oceânica, meso-oceânica. Você não ia colocar essa, se você também não sabe se nessa região tem ou não tem. Difícil, né, Camille? Essa resposta para vocês? É. Difícil, mas eu marcaria B por causa daquelas coisas que eu já falei, porque a Indonésia está no ciclo de fogo do Pacífico, uma área formada no fundo do oceano por uma grande série de arcos vulcânicos, sim. Eu acho que eu não mostrei o mapa de vulcões. Meu Deus do céu, o maribundo está bem perto de mim. Cadê? Onde é que está aqui? Esses pontinhos vermelhos desse mapa aqui indica a quantidade de vulcões. Cada pontinho laranja, na verdade, né? Cada pontinho laranja desse aqui são vulcões que existem nessa região do Círculo de Fogo. É uma região muito próspera no quesito de vulcões. Tá vendo? Por isso que eu marcaria a letra B. Mais uma vez, eu marcaria a letra B. Por mais que vocês nem tivessem visto aquelas outras coisas.
Mas se fazer, rapaz, eu acho que é mais certeza daqui, porque eu lembrei que a Indonésia está no sul da Ásia e está na região do Círculo de Fogo. Vou marcar essa. Marcaria aquela. Mesmo que vocês não tivessem visto todo o conteúdo, eu marcaria aquela. Aí, se tiverem mais dúvida, viu, em alguma outra questão, avisa aí. Só para terminar essa aula, as placas tectônicas realizam 3 tipos de movimentos, que são esses aqui. Cadê o negócio do zoom? Não tá vendo aqui? Aqui. É isso daqui. Estão vendo agora? Ó. Estão vendo isso aqui? Os 3 tipos de movimentos? 3 esquemas? Sim. Pronto. Em limite de falhas transformantes. Limite seria o local ali que elas estão se chocando, né? Ó, limite transformante, quando elas deslizam na horizontal, se roscam uma na outra, como, por exemplo, a falha de Sanders nos Estados Unidos, que é uma das áreas onde tem mais terremoto nos Estados Unidos. Terremotos de alta intensidade, inclusive. Limites divergentes. Sim, esses transformantes dão origem a falhas geológicas. A grandes falhamentos, eles dão origem. E a terremotos. Em limites divergentes, o que é que pode acontecer? As placas se separam em sentidos contrários, uma vai para o lado, outra vai para o outro. Aí o magma chega até a superfície, formando uma nova crosta. Pode dar origem a montanhas, por exemplo, que faz parte da crosta, né? Quando eu digo nova crosta, é porque uma montanha é a nossa crosta. Em limites convergentes, que é quando as placas tectônicas se chocam na mesma direção, uma das placas, ela retorna para o manto, num movimento chamado, num nomezinho que é chamado de subducção. Uma delas volta para o manto, ela vai ser fundida. Por quê? Porque elas vão se chocar na mesma direção. Então, tipo, uma vai ter que ser comprimida e a outra vai ter que retornar para o manto. A mais densa, mais pesada, retorna para o manto. E a que, no caso, é a oceânica, que ela é mais pesada. A placa oceânica sempre é a mais densa. E a placa continental, no caso aqui, a gente está agora em cima de uma placa continental. A placa continental, ela é menos densa, então ela resiste, ela fica, né? Ela é comprimida e o magma ascende até a superfície, igual tá no esquema aqui, ó. Ela vai ser comprimida, o magma vai ascender até a superfície e vai dar origem também a uma parte de uma crosta aí, né? Uma nova feição da crosta. Esse tipo de movimento convergente e o divergente, todos dois podem dar origem a montanhas. Sendo que as montanhas mais jovens e mais recentes se formam através desse tipo aqui, desse terceiro tipo, que é o limite convergente, a falha convergente, ou movimentação de placa convergente. Todos 3 podem dar origem a terremotos, todos 3 podem dar origem a grandes tremores, todos 3, certo? Não tem distinção, não. Sendo que esse segundo e esse terceiro, o divergente e o convergente, eles podem dar origem a montanhas, essas grandes feições do relevo que a gente tem. Sobretudo as convergentes, que são as mais, dá origem às montanhas mais jovens da Terra. Eu acho que eu falei de tudo. Espero que sim. E agora eu vou começar outra aula, que é da prova de vocês, que é a aula 2, Geologia 2. Ana Beatriz, então Oi. você vai dar a prova agora? A prova não vai ser aula 8 e aula 9? Geologia 1 e Geologia 2. Ah, então tá bom. Viu? Rochas. A gente vai ter as rochas e pronto. O que são rochas? Rocha e pedra é a mesma coisa? Rocha e pedra. A gente tá falando da mesma coisa quando a gente fala assim, rocha e pedra. Eu trupiquei numa... Eu sei que rocha? algum deles é o magma do vulcão que entra em contato com a água. Eu só não sei qual é qual. O magma que entra em contato com a água forma uma rocha? Não sei o que é, mas eu sei que ou é pedra ou é rocha que entra em contato com a água. Rocha e pedra é a mesma coisa. Quando você tropeça numa pedra, você está tropeçando num fragmento rochoso também? É a mesma coisa? É, né? Minha gente, é a mesma coisa. Sendo que pedra é tipo um nome vulgar que a gente dá para... O nome científico é rocha. Você tropeçou num fragmento rochoso, num pedaço de uma rocha. Só isso que aconteceu. Mas o que seria uma rocha? Ela é formada pelo quê? O que é que constitui uma rocha? Onde é que a gente encontra a rocha? É no núcleo da Terra, é no manto ou é na crosta? A rocha já formadinha. Onde é que a gente vai encontrar ela? Núcleo, manto ou crosta?
Eu chuto em crosta. Crosta, com certeza crosta. A gente tá na crosta. Onde é que vocês veem rocha de todo canto? É na crosta. É claro que, tipo, o material que forma a rocha ígnea, que é a rocha magmática, tá lá no manto, né? O nosso manto, ele é formado por rocha fundida. Rocha em estado líquido. Líquido não, pastoso, né? Uma espécie de um líquido, que é o magma. Lembra? A gente tem 3 tipos de rocha, de acordo com a formação, a origem delas. Tem 3 tipos. Vocês já estudaram isso, mas faz um bocado de tempo, mas já estudaram. Existem 3 tipos de rocha. Rocha magmática, o nome magmática é porque elas são formadas através do resfriamento e solidificação do magma. De onde vem o magma que forma as rochas magmáticas? Do manto. Vem do manto, certo? Vem dessa segunda camadinha que está abaixo da crosta, que é onde a gente está agora, a gente está na crosta. Abaixo da crosta tem um manto. Então, quando eu digo assim, o que é que forma, o que é que caracteriza bem a nossa crosta? As rochas e os minerais. Mas no manto a gente vai encontrar rocha fundida, que é a rocha magmática. A gente não vai encontrar no manto o quê? Rocha metamórfica, nem vai encontrar no manto rocha sedimentar. Beatriz, Eu tenho uma pergunta também. Diga. posso dizer? Pode. Só mais rocha não é sedimentos, não? Rocha não é sedimento? As rochas podem ser formadas por sedimentos. Mas existem 3 tipos de rocha. Você está falando aí de um tipo de rocha, que é a rocha sedimentar. Ela realmente é formada por sedimentos de outras rochas. Mas existem 3 tipos de rochas. A sedimentar, a magmática, certo? Que é a ígnea, e a metamórfica. A metamórfica, ela se forma no interior da crosta, no interior da nossa crosta, a metamórfica. Ela não se forma no manto, aqui. E no caso, nenhuma, na verdade. Nenhuma, nem a magmática, nem a sedimentar, nem a metamórfica se forma no manto. Nenhuma. Todas se formam aqui na crosta, todas. Ou no interior da crosta, ou na parte superior da crosta, que é onde a gente está agora. A gente está na parte superior da crosta continental, porque existe 2 tipos de crosta. Existe a crosta continental, que é onde a gente está, e a crosta oceânica. Lembra que eu falei disso já? Pronto. Todas as rochas se formam na crosta, seja no interior, seja na superfície. Mas o material que forma as rochas magmáticas, que é o magma está no manto. É por isso que muitas vezes você vai encontrar assim, o manto terrestre é formado por rocha fundida. Porque o magma não está lá? Seria, o que dá origem à rocha magmática não é o magma? Mas as rochas se formam aqui, na crosta. Aquele magma que está no manto, ele vai chegar até a crosta e vai resfriar. Quando ele resfriar e se solidificar, aí vai dar origem a um tipo de rocha, chamado rocha magmática. E tem esse nome por causa que ela é formada por magma. Pronto. Aí vamos lá. Existem 3 tipos de rocha. Calma, eu tenho uma dúvida. Diga. Quando antigamente existia o garimpo, né? Que você colocava bomba e explodia as rochas para pegar as pedras preciosas. Isso. Minerais. Isso. Aí eu queria saber em qual parte fica. É na crosta também? Na crosta também. Obrigada. Na crosta também. Olha, uma rocha, na verdade, ela é um agregado sólido de um mineral ou mais. Toda rocha que vocês imaginarem na vida, que vocês verem na vida de vocês, ela vai ser um agregado sólido de um mineral ou mais. Geralmente, as rochas são formadas por vários minerais. Aí eu pergunto, então, o que é um mineral que constitui essas rochas? O que é um mineral? O que é um mineral? Mineral é formado por quê? Pelo quê? Na minha concepção, é resto de sedimentos, sei lá. Não, você está insistindo na rocha sedimentar até agora. Sim, tá insistindo. Porque é o que eu sei. Mas é mais fácil identificar mesmo. Olha, bota na cabeça. Não existe só um tipo de rocha. E as rochas não se formam somente através de sedimento de outras rochas. Você está falando da rocha sedimentar o tempo inteiro. Mas existem mais 2. A magmática e a metamórfica. Aí sim, se uma rocha ela é formada ela é um agregado sólido de um mineral mais, o que é um mineral? Ele é formado pelo quê? Por elementos químicos. Todo mineral é formado por elemento químico. Um elemento ou mais de um elemento. Mas, geralmente, um mineral ele é um composto de elementos químicos. Esses elementos químicos, esses compostos de elementos químicos, formam as nossas rochas. Seja magmática, seja sedimentar, seja metamórfica. Então, toda rocha é composta por minerais. Quando os minerais são aproveitados do ponto de vista econômico, a gente diz que ali tem uma jazida.
porque é aproveitado do ponto de vista econômico. Oi, Maria Clara, quer falar? A bicha já chegou no segundo horário. Escute, eu só vou acrescentar uma coisa ao que você falou e que você puxou, vou falar de química. Uma coisa que pode cair também no Enem são colóides, e rochas são colóides. Vocês sabem o que é colóides? O que é que eu explico? Explique. Colóides são misturas heterogêneas, só que você acha que são homogêneas de primeira quando você olha, sabe? Pela característica porque não são misturas de minerais, aí é uma mistura heterogênea, só que ela parece homogênea. De sólido com sólido, aí são colóides. Isso já caiu no Enem, inclusive. Interessante. A parte de geografia? Não, de química. Sim, de química, né? Porque eu nunca vi, não, geografia, não. Mas interessante, muito bem. Faça essas indagações aí, essas seus acréscimos de química. É interessante essa parte. Sim, então toda rocha é formada por minerais, por um mineral mais. E todo mineral, geralmente é um composto químico, formado por elementos químicos. E esses minerais, eles podem ter um valor econômico, como, por exemplo, o ouro, a prata, o cobre, que mais? O diamante. Tudo isso, alguns minerais têm um valor econômico maior do que outros, dependendo do ser humano, né? Porque o ser humano que criou isso, de um mineral ter valor maior do que outro. Mas, enfim, quando a gente tem uma grande concentração de um tipo de mineral, que ele é aproveitado do ponto de vista econômico, aí a gente diz que a gente tem uma jazida mineral. Jazida é sempre utilizado, esse termo, jazida, é utilizado para dizer que naquela área específica tem uma grande concentração de um mineral que ele é aproveitado do ponto de vista econômico, financeiro. Certo? Aí depende, tipo, a gente vai estudar lá na frente sobre estrutura geológica do relevo. A gente vai ver que tem determinado tipo de estrutura geológica formado por rocha X, Y, Z, que a gente vai encontrar mais ouro, ou ali a gente vai encontrar mais carvão mineral, ou ali a gente vai encontrar mais petróleo, dependendo ali do tipo de rocha e do tipo daquele relevo. A gente vai encontrar determinados tipos de minerais. Mas de antemão, o que vocês precisam saber é que toda rocha é formada por minerais. Todas. Seja ela metamórfica, magmática, ou seja ela sedimentar. Todas vão ser formadas por minerais. E esses minerais podem ser aproveitados ou não do ponto de vista financeiro, econômico, pelo ser humano. E vamos lá, vamos dar prosseguimento. Então, de acordo com a origem das rochas, a gente vai ter, Stephanie, 3 tipos de rochas. Não só 3. As rochas metamórficas, as rochas magmáticas e as rochas sedimentares. Aí vocês vão ter vão ter agora um choque, porque tem um tipo de rocha aí que ele tem 2 subtipos. A rocha magmática, que ela também é chamada de rocha ígnea, ela não é só um tipo de rocha. Tipo assim, como é que eu posso dizer? Ela se subdivide em 2. Oi. Se você quiser, eu digo, mulher, porque eu não sei, assim, o conceito de cada uma, mas eu sei que aquela outra lá, é que ela vai, com o passar dos anos, vai, né? A metamórfica? Isso. Se forma no interior da crosta. Ela vem da solidificação Ai, meu Deus, diga! A metamórfica, ela vai mudar a sua composição química, por causa da pressão interna da nossa crosta e da temperatura que existe na crosta, né? No interior da crosta. Do magma, né? Do resfriamento do vulcão. Não, exatamente. Não. A metamórfica significa dizer que essa rocha ela passou por uma metamorfose. Lembra aquela música? Não, Beatriz, eu tô dizendo a magmática já. Aí, mulher, você tá muito rápida, mulher. Devagar. Eu já respondi essa daí. Tá. A metamórfica é uma rocha que passou por um processo de metamorfose. Lembra do eu preciso ser essa metamorfose ambulante? O que é metamorfose? É uma transformação. Então, toda rocha metamórfica, um dia ela já foi outro tipo de rocha. Toda rocha metamórfica, ela já foi outro tipo de rocha. E por causa da pressão interna da nossa crosta, né? Da nossa terra, que faz na crosta, essa rocha que estava lá no interior da crosta, ela vai modificar sua composição química, mudando para um outro tipo de rocha. Exemplo que vocês vão entender o que seria uma rocha metamórfica. Sabe o mármore? Mármore que a gente faz aquelas paredes divisórias de banheiro, faz móveis, enfim, vocês sabem o que é mármore, né? O mármore é uma rocha metamórfica. Aquela rocha ali, ela é fruto da transformação do calcário, que é uma rocha sedimentar. Aí vocês vão aprender que as rochas, elas não são, como é que eu posso dizer? Elas não ficam sendo um único tipo de rocha pro resto da vida, geralmente. Por quê? Porque as rochas, elas são todo tempo, a todo instante, elas estão sendo decompostas. Elas estão mudando sua composição química, geralmente. Elas estão sofrendo a ação do vento, da água, da chuva.
da água da chuva, né? Água da chuva. Do vento, da temperatura, elas estão sofrendo. E esse processo de desintegração, de modificação delas, fazem com que elas se transformem com o tempo ou contribuam para formar um outro tipo de rocha. Existe o ciclo das rochas. Vocês estudam o ciclo da água, né? Muito comum estudar o ciclo da água em geografia. Existe também o ciclo das rochas. Uma rocha se transforma em outro tipo de rocha, ou pode contribuir para que se forme um outro tipo de rocha. É sempre assim. Eu vou dar já um exemplo básico sobre isso, mas vamos lá. De forma bem simples. As rochas magmáticas têm esse nome porque elas se formam através do magma. O magma que está no manto chega até a superfície. Chega até a superfície, não, peraí, deixa eu melhorar. Chega até a crosta. Porque as rochas magmáticas, existem dois tipos dela. Existe a rocha magmática intrusiva, com I, intrusiva. E a rocha magmática extrusiva. Eu vou dizer uns palavrões agora. Intrusiva, porque se forma no interior da crosta. Dentro da crosta, no interior da crosta. E as extrusivas se formam aqui, onde vocês estão agora, na superfície. Professora, como é que se formam essas extrusivas na superfície? Através de uma erupção vulcânica, onde o magma chega até a superfície, é resfriado por causa da atmosfera, dos ventos, da chuva, etc. É resfriado, se solidifica com o tempo, aí se forma rocha ígnea extrusiva. Sim. Ou então, esse magma pode chegar aqui através de uma fenda que exista, de um falhamento tectônico, o magma chega até a superfície através dessa fenda, aí ele vai ser resfriado na superfície e vai se formar a rocha magmática extrusiva. A extrusiva tem mais dois nomes. Ela pode ser chamada de extrusiva, extro, externo, né, se forma aqui. Ou ela pode ser chamada também de efusiva ou vulcânica. Ela tem três nomes. A rocha ígnea, que também é chamada de rocha magmática, se forma através do resfriamento e da solidificação do magma. Beleza. Pode ser extrusiva ou intrusiva. Extrusiva se formar aqui na superfície da crosta e intrusiva se for na parte interna da crosta. Professora, você tem como detectar a diferença delas duas? Tem, é bem nítido a diferença delas duas. Porque a intrusiva, ela se forma de forma mais lenta, ela é mais lenta. Os cristais dessa rocha são bem formados. Eles crescem, fica bem bonitão. Tipo granito. O granito que a gente vê nos paralelepípedos. Vocês pisam em paralelepípedo praticamente todo dia, né? Nesses calçamentos que tem nas ruas. O paralelepípedo do granito é uma rocha. Acho que vocês estão abstraindo e eu não estou mostrando nada. Peraí. Vai ficar melhor. Ó. O granito. Granito é esse tipo de rocha. Vixe, não sei se vocês estão vendo. Estão vendo isso aqui? Aham, tá dando pra ver. Ah, ok. O granito é um tipo de rocha magmática. O arenito é um tipo de rocha sedimentar e o gneiss é um tipo de rocha metamórfica. Só para vocês terem noção, eu disse que a metamórfica era sempre a transformação, a metamorfose de uma rocha até se formar numa metamórfica, né? Toda metamórfica já foi outro tipo de rocha. Esse gneiss aqui, que é metamórfica, já foi isso aqui, ó. Já foi um granito. É muito comum a gente encontrar gneiss aqui no Seridó, na nossa região. Nossa região ela é formada principalmente por rochas metamórficas e rochas magmáticas. Aqui tem abundância, esses dois tipos. Certo? Aí, no caso, o gneiss, como é metamórfica, um dia já foi esse tipo de rocha aqui. E o mármore que eu tinha falado agorinha já foi uma rocha sedimentar, calcário. Mas deixa eu voltar. Estava falando do granito. Eu estava dizendo que as rochas ígneas ou magmáticas existem dois tipos. As intrusivas, que se formam no interior da crosta. Imagina, aqui abaixo de vocês estão pisando aí no solo, não sei. Abaixo de vocês, a gente vai encontrar o interior da nossa crosta. No interior da crosta, pode ser que o magma ele chegue até o interior da crosta, mas não tenha meios que ele chegue até a superfície. Uma parte do magma, ele não chega até a superfície. Não é todo magma que chega até a superfície. Uma parte do magma fica no interior da nossa crosta. Esse magma, ele vai se resfriar com o tempo, certo? No interior da crosta. Sendo que como no interior da crosta ele não vai ter contato com o vento, com água, né, assim, de forma direta, como tem na superfície, esse magma no interior da crosta ele vai resfriar de forma lenta, devagar, bem devagar. E aí você vai ver que os cristais dessa rocha vão crescer, vão ficar bem bonitões. Tipo o granito, que é uma rocha ígnea intrusiva. Esse tipo de rocha aqui, que vocês pisam praticamente todos os dias, que é utilizado para fazer casa também, enfim.
construções. O granito, ele é um tipo de rocha ígnea, magmática, intrusiva. Ele se forma no interior da crosta. Se você observar bem, parar para olhar um granito, ele tem cristais. Vocês vão ver se vocês pararem para olhar para ele. Ele tem cristais. E bem grandes, é visível. Já o outro tipo de rocha, que é a rocha ígnea extrusiva, porque se forma aqui na superfície. Algumas rochas ígneas extrusivas têm cristais, mas algumas podem nem ter, porque não deu tempo de se formar, né? Se resfriou muito rápido, aquela rocha não deu tempo. Sim, Guilherme estava falando. Sim, verdade, Guilherme. Eu acho que eu peguei agora a sua conversa. Sim, então vamos lá. As rochas ígneas extrusivas, elas se formam na superfície. Então, elas resfriam mais rápido e os cristais dessa rocha geralmente são muito pequenos. Professora, cite um exemplo para a gente não ficar só abstraindo. O basalto, que vocês vão lembrar agora de onde é que vocês veem basalto todo dia. Ó, aqui a gente tem um exemplo de basalto, rocha basáltica, que é um tipo de rocha extrusiva, também chamada de vulcânica, também chamada de efusiva. Geralmente o Enem chama de extrusiva, mas pode vir esses outros dois nomes, vulcânica ou efusiva. Nesse lado direito aqui de vocês. Esse tipo de rocha aqui, basalto, que é extrusiva, ela se forma na superfície, ela pode se formar através de uma fenda ou através de uma erupção vulcânica, e geralmente os cristais aqui dessa rocha são bem pequenininhos. Você quase só vê só um brilhozinho nela. Não vê bem nítido como nas rochas ígneas intrusivas, como no granito, você vê o cristal lá bonitão. Opa, que massa isso aqui. Por quê? Porque se formou de forma lenta. Já as extrusivas se formam de forma muito rápida. O resfriamento é rápido. Por quê? Porque está em contato com a atmosfera. Professora, você disse que a gente vê basalto todo dia. Vê. Aonde? Uma parte do material que constitui o asfalto das ruas. Asfalto, tipo a Coronel Martiniano, né? Uma rua asfaltada ali todinha. Pronto. Aquela rua ali, para fazer o asfalto, a gente utiliza basalto, rocha basáltica. É por isso que você, quando está andando, você nota que tem uns brilhozinhos no chão, não tem? No asfalto, aquilo ali é o quê? É o basalto, é reflexo do basalto. Ela tem uns cristalzinhos, mas não deu tempo de crescer muito, porque é uma rocha ígnea extrusiva. Se resfria de forma mais rápida, e os cristais não dá tempo de crescer muito, não. Falta menos de 1 minuto. Que triste. Mas eu acho que deu para entender um pouquinho. As intrusivas também são chamadas de plutônicas, olha o nome. Plutônicas ou abissais. Ela também tem 3 nomes. Intrusiva ou plutônica ou abissal. Aí a extrusiva é extrusiva, vulcânica ou efusiva. Vão tentando se familiarizar com esses nomes. Não precisa ficar decorando, mas vão tentando se familiarizar com os nomes, viu? Quando for semana que vem, eu vou terminar as outras rochas. Semana que vem não, amanhã. Vou terminar as outras rochas e explicar de novo o ciclo das rochas.